E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Freitas, é um prazer poder estar aqui falando para você e apresentando o meu trabalho. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante na área de engenharia, das mais diversas engenharias, engenharia elétrica, mecânica, de computação, química, que se trata aí na área de controle. E eu espero que seja de muito proveito para você. Eu gostaria de te pedir uma moral, de você se inscrever nesse canal, dando relevância para esse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário para que a gente troque ideia e eu consiga te ajudar mais ainda. E cara, seria muito interessante se você pudesse me ajudar compartilhando esse vídeo e fazendo esse vídeo chegar a mais pessoas. Isso me alegraria muito porque significa dizer que o meu trabalho ajudaria mais pessoas. Beleza? Um forte abraço, que você aproveite essa aula, porque realmente eu me dediquei para montá-la. Forte abraço, valeu! Então, beleza. O que seria erro em regime permanente, né, pessoal? Erro em regime permanente é o seguinte: depois do transitório, ou seja, que o sinal já sofreu todas as modificações, isso pode ser sinal de tensão, sinal de corrente, pode ser a posição de uma engrenagem dentro de um mecanismo, né? Depois que ela já passou pelo transitório, que é aquele momento de acomodação, né? Em teoria a gente diz assim, olha, depois que o tempo tende a infinito, ou seja, regime permanente ou estado estacionário, será que a minha saída foi para onde eu queria? Por exemplo, eu quero posicionar um bloco. Será que a posição final desse bloco foi exatamente onde eu intencionava que essa posição estivesse? Certo? Então, não, ele não está na posição exatamente que eu queria. Poxa, então tem um erro. E esse erro está acontecendo para um tempo muito grande. Esse tempo muito grande, pessoal, na teoria a gente chama tempo tendendo a infinito. Na engenharia, vocês sabem, o conceito de infinito na engenharia não é igual à matemática, beleza? Legal. E o que é que a gente vai usar para estudar essa parte aqui, né? Então vamos lá, eu vou colocar uma figurinha aqui para vocês, para a gente começar a estudar essa parte, beleza? Então, deixa eu só posicionar minha luzinha aqui. Beleza? Então, vamos lá e vamos colocar uma figura aqui que vai nos ajudar exatamente a entendermos esse processo, tá? Então, ó, nós vamos trabalhar primeiro com essa figurinha aqui, ok, pessoal? Eu quero falar algumas coisas aqui a respeito dessa figurinha aqui, né? Então vamos lá. Olha que isso aqui já tem a ver com aquela questão, pessoal, por que usar variáveis de estado? Então vai ser interessante a gente trabalhar com isso aqui. Vamos perceber aqui uma coisa. Eu tenho uma entrada RS, essa entrada RS a gente pode chamar de referência ou de set point, né? É o sinal de entrada, ok? Ele passa por um ganho de malha direta G de S e vem para um somador. E nesse somador, eu tenho aqui, isso aqui a gente não tratou disso ainda, eu tenho aqui uma entrada, eu vou chamar essa entrada de distúrbio, beleza? Isso aqui vai ser um distúrbio. Isso aqui, pessoal, poderia ser uma vibração, isso aqui poderia ser, no caso da elétrica, um ruído, né? Então, é um sinal que entra e se soma nessa malha direta, produzindo a saída, beleza? Ah, Luiz, e esse cara aqui, esse TPDS, ele é desejado? Pessoal, muitas vezes não. Quando a gente chama de distúrbio, era justamente uma coisa que a gente gostaria de se livrar. Mas existem situações onde é quase impossível, ou é tão custoso se livrar do distúrbio que de repente você aprende a trabalhar com ele. Na verdade você não, né? O sistema, tá? E aí a gente tem uma malha de retroação passando aqui pelo H de S. Esse sinal YH de S vem aqui para frente e a gente faz uma diferença entre aquilo que é a minha referência e aquilo que eu tenho na saída passando pelo H de S, beleza? Então, essa figura, a única coisa que tem aqui, o único detalhe que existe aí, diferente daquilo que a gente já vem estudando, é a entrada desse distúrbio aqui que eu estou chamando de TP de S. Beleza? Aqui ou não, né? Que é a literatura. Isso aqui foi tirado do livro do DOF, tá? Na seção 4.6 do DOF. Beleza. Então, ok. Como que a gente estudaria o erro para esse tipo de sistema? Então, vamos colocar essa figurinha aqui, no cantinho aqui dela. E vamos pegar uma outra figura aqui, para nos ajudar a entender, né, como calcular
esse erro aí. Então vamos lá. Antes de colocar a figura, deixa eu até fazer uma coisa aqui. Deixa eu aumentar um pouco essa figurinha aqui. E deixa eu só falar uma coisa a respeito dessa figura aqui para ficar mais claro. Então vamos lá. Deixa eu... Então, notem o seguinte, pessoal. Notem o seguinte. Vamos dizer que nós desejamos definir um erro, um determinado erro aqui, da seguinte maneira. O nosso erro, ou seja, o nosso sinal erro de S, ele vai ser a entrada R de S menos a saída. Ou seja, a diferença entre aquilo que eu tenho de referência na entrada e aquilo que eu obtive na saída. Ok, pessoal? Então, eu vou colocar aí primeiro esse erro aqui, para que a gente pense como que a gente faz esse tipo de jogada, tá? Ora, se nós pararmos aqui para ver essa questão aqui, o que é que nós já sabemos, né? O que é que a gente consegue aí determinar de cara? Então, vejam, acompanhem comigo aqui e vejam se eu estou certo naquilo que eu estou pensando. A primeira coisa, eu vou colocar aqui, eu vou dispensar o sinal de distúrbio. Então eu vou zerar esse sinal de distúrbio e vou fazer um estudo somente com uma entrada. Lembrem que essa é uma das limitações do diagrama de blocos, a gente estudar uma entrada por vez, beleza? Então eu estou querendo saber só o erro comparando o meu sinal de set point, a minha referência na entrada, e o que aconteceu na minha saída. Ok. Aí vamos aqui, né? A gente tem que então que o erro de S, o erro no domínio S, vai ser o R de S menos a função de transferência do sistema, que eu vou chamar aqui de T de S, vezes o R de S, concorda? Por que eu estou fazendo isso? Ora, nós sabemos que quando a gente tem a função de transferência do sistema, T de S, e esse T de S, vou até chamar T1 de S, é a saída sobre a entrada. Ora, se isso aqui é verdade, e a gente sabe que é verdade, então a saída é igual à entrada vezes a função de transferência do sistema. Então, é exatamente isso que eu estou usando aqui para resolver esse problema, ok? E, obviamente, essa função de transferência, eu estou zerando a entrada distúrbio, não é? Para entender qual a consequência, né? Ou qual a interferência do sistema na entrada para que se produza a saída. É como se fosse a parcela na saída devido somente ao sinal de referência R de S, beleza? Então, por enquanto, eu estou ignorando o TP de S, beleza? O distúrbio, tá? Beleza, se isso aqui é verdade, então o E de S, ele ficaria assim, né? Ó,
colocando o R de S em evidência, ele ficaria assim, 1 menos T de S. E esse T eu estou chamando de T1, né? Então, deixa eu colocar o T1 aqui. Beleza, pessoal? Então, eu teria isso aí, ó. O erro no domínio de Laplace é igual ao sinal no domínio de Laplace, que multiplica 1 menos a função de transferência devido somente à entrada R de S, ignorando, né, ou anulando o distúrbio. Pessoal, até aqui, tudo bem para vocês? Tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? Pois não, Kesley, pode falar. Tá dando para entender, né? Beleza. Kesley, quer falar alguma coisa? Explica de novo a segunda expressão em amarelo. Você diz o E de S. Legal. Então, ó, nós estamos definindo esse erro como sendo a entrada de referência, essa daqui, ó, esse R de S aqui, menos a saída. Ou seja, é a diferença entre a minha referência e a saída. Imagina assim, ó, imagina o seguinte. Imagina que isso aqui é um circuito elétrico. Eu estou colocando como referência, eu quero como referência 12 volts e na saída eu estou tendo 13 volts. Ou seja, eu queria 12, mas eu estou tendo 13. Eu vou dar um exemplo prático disso aqui. E um exemplo prático e cotidiano. Imagina que você tem um ar-condicionado e você quer setar no ar-condicionado a temperatura de 20 graus. Você quer que o ambiente esteja a 20 graus. Então, o que é que você faz? Através do seu controle remoto, você coloca lá 20 no seu controle remoto e, ok, beleza. O que é que acontece a partir daí? Obviamente, o ar-condicionado, o aparelho de ar-condicionado, ele recebe esses 20 graus, que é a sua referência, você quer que a temperatura vá para 20 graus. Ele tem um elemento, um componente, um sistema na entrada que converte esse número 20 graus Celsius em um nível, por exemplo, que poderia ser um nível de tensão. Então, vamos dizer que esse nível de tensão seja 2 volts. Vamos dizer, ó, eu dei o comando 20 graus Celsius, ele converteu isso para 2 volts, e esse 2 volts está onde? Aqui, pessoal. Esse 2 volts é o R de S. Ou seja, na saída, o que é que eu quero? Eu quero a temperatura de 20. Essa temperatura de 20 equivale a uma tensão de 2. Se na saída eu tiver mais do que 2 ou menos do que 2, significa dizer que a temperatura do ambiente não vai estar em 20 graus. Vocês concordam com isso? Essa analogia que eu estou fazendo? Tranquilo? Então, o que é que isso vai dizer? Poxa, peraí, eu quero 2 volts, que equivale a 20 graus Celsius, mas na saída está dando 2,5. Então, peraí, então não tem 20 graus, tem 25, sei lá, uma coisa assim. Então, a gente tem que corrigir esse erro, beleza? Então, o erro é isso, é a diferença entre a minha referência, ou seja, a minha entrada, e aquilo que eu obtive como resposta, ou seja, a minha saída. Acontece que, o que é a saída? Bom, a saída, conforme está aqui em laranja, ela é a entrada vezes a função de transferência. E fazendo novamente a observação, pessoal, eu estou, por enquanto, zerando esse sinal TP de S, que é um distúrbio, ok? Depois nós vamos falar sobre ele, mas por enquanto, entendam que ele é zero. Se eu somar zero a alguma coisa, não preciso somar, né? É o elemento neutro da adição. Beleza, se a gente sabe que a saída é a entrada vezes a função de transferência, eu substituir aqui, ó, no amarelo, colocando R de S em evidência, eu vou ficar com R de S que multiplica 1 menos T1 de S. Beleza, Kesley? Tranquilo? Essa parte agora em amarelo? Ok. Só que é o seguinte, vejam bem, como é que é a minha função de transferência T1? Então, vamos fazer aqui a nossa função de transferência T1 aqui. Então, lembrando, T1 de S
para esse tipo de sisteminha aí, que é malha única, né? É G de S sobre 1 mais G de S, H de S. Beleza? Quando H de S for 1, vai ficar G de S sobre 1 mais G de S. Mas a gente não sabe quem é o H de S aqui. Ele é um H de S genérico, a gente não sabe. Então, a nossa função de transferência fica isso aqui, ó. G de S sobre 1 mais G de S, H de S. E nós temos que colocar esse T1 de S aqui, ó, nessa posição aqui. Ou seja, como é que fica o nosso erro, então? Então, o nosso erro, ele vai ficar assim. A entrada, que multiplica 1 menos essa fração. 1 mais G de S, H de S, com G de S aqui no numerador. Belezinha, pessoal? Bem simples, bem tranquilo. Agora o que nós vamos fazer é uma operação de subtração de frações. Então nós vamos tirar o mínimo, nós vamos fazer esse tipo de coisa, ok? Então nós vamos ficar como aqui, ó? E de S igual a R de S, que multiplica, aí aqui vai ser uma fração, né? Que vai ficar assim, 1 mais G de S, H de S, menos G de S, tudo sobre 1 mais G de S, H de S. Ok? Então, a única coisa que eu fiz aqui dessa linha aqui para cá foi realizar essa operação de subtração de frações aí, tirando o mínimo e tal, e fazendo aquilo que tem que ser feito numa subtração de frações. Até aqui, pessoal, tranquilo? Sossegado? Belezinha, então. Joia. Aí, vamos lá. Qual a definição de... Porque aqui nós temos um erro, mas lembrando que quando a gente está no domínio S, o domínio S, ele favorece uma análise no tempo inteiro, desde o instante zero até infinito. Só que a gente quer o erro lá no infinito. A gente não quer o erro no transitório, porque medir um erro no transitório é trabalho inútil, certo, pessoal? No transitório o sinal vai oscilar. Então, medir um erro no transitório é ruim, né? É um trabalho realmente que você vai gastar uma energia ali, mas não tem muito significado. O que você pode se preocupar é, cara, eu posso diminuir o tempo de transitório, pô, aí é outra ação, mas não é a ação de se calcular o erro, beleza? Então, por enquanto, eu estou aqui na ação de calcular o erro, ok? Então, existe uma definição de erro. E aí deixa eu tentar ver se eu consigo fazer isso aqui. Deixa eu fazer um pouco diferente, espera aí. Pronto. E aí vamos para outra lousa aqui. Pessoal, isso aqui deu um trabalho para fazer que vocês nem imaginam, tá? Mas eu quero deixar a aula bem organizada. Então, o que é que ocorre? Vamos deixar esse erro que a gente calculou aqui. Existe uma definição de erro em regime permanente que é a seguinte definição. Então, ó, a gente faz assim, ó, limite quando o sinal de erro no tempo calculado esse erro quando o tempo tende a infinito. Beleza? Então, como eu falei para vocês, o conceito de regime permanente ou estado estacionário é quando você tem um sinal e está medindo esse sinal com um tempo muito grande já, né, de observação sobre o sinal. Beleza? O que é que ocorre? Ocorre o seguinte. Lembrem que a frequência S, né, que é a frequência complexa, a frequência é o inverso do tempo, né? Tanto que tem aquela equação que período, né? Vou colocar aqui só para a gente relembrar.
Período é igual ao inverso da frequência, né? Período é uma unidade de tempo. E o F é uma frequência, essa frequência aqui é em Hertz, né? Não é o mesmo caso do S, mas o S é uma frequência, só que é a frequência complexa, né? Beleza. Então, existe aí uma inversão, não é? Nessa relação existe uma inversão. Então, como é que a gente aplica esse limite com o tempo tendendo a infinito ao E de S, não ao E de T? A coisa muda um pouco de figura, pessoal. O S vai tender a zero enquanto o tempo está tendendo a infinito, e a gente multiplica o S pelo E de S. Beleza? Então, quando a gente está no tempo, a gente está trabalhando com o limite com t tendendo a infinito do E de t. E de t é como se fosse isso aqui, né? O que é que seria o E de t? O E de t é o R de t, que é a nossa função referência, menos o Y de t. Beleza? É isso. E o E de S, conforme a gente já viu, é igual ao R de S menos o Y de S. Aqui eles estão em domínios diferentes. Um está no domínio do tempo, o outro está no domínio de Laplace, ou domínio da frequência complexa. Beleza. Então, o que é que acontece? Se a gente pegar essa segunda equação aqui, né, esse lado direito do sinal de igualdade aqui, a gente tem que... o erro em regime permanente, ele é o limite quando S tende a zero, de S é E de S. E quem é o E de S? Cara, o E de S é esse trambolho aqui todo, tá vendo? Então, quando a gente vai calcular aqui o limite, quando t tende a infinito do sinal de erro, na verdade o que nós estamos fazendo é calculando o limite quando o S tende a zero do que? Disso aqui, pessoal. Ó. S vezes R de S, que é a entrada, vezes 1 mais G de S, H de S, menos G de S, sobre 1 mais G de S, H de S. Até aqui tranquilo para vocês? Sossegado? Beleza. Ok. Então, esse seria o erro para o erro em regime permanente para quando a gente compara o sinal de saída com o sinal de entrada, a nossa referência. Ok? Até aí, depois nós vamos fazer um exemplo que tem números, né, para ficar claro. Mas beleza, a gente tem isso aí. Coisas que são importantes a gente falar, né? São coisas óbvias, mas eu acho que é muito importante a gente falar aqui para dar uma ênfase. Reparem o seguinte, pessoal. Esse erro, ele depende de quem? Ele depende da própria entrada. Então, por exemplo, se a entrada for um degrau, o R de S é 1 sobre S. Se a entrada for uma rampa, é 1 sobre S ao quadrado. Olha, o erro já vai mudar. Então, o erro já depende da entrada, mas não depende somente da entrada. Depende do ganho da malha direta, o G de S, e depende do ganho da malha de retroação, H de S. Depende de tudo isso. Então, ele não depende só de um fator, ele depende de vários fatores. Então, é importante que a gente entenda isso, e quando eu vou fazer um exercício, vocês vão reparar o quanto é importante a gente entender essa passagem e ficar muito claro na nossa mente que é multifatorial, né? Ou seja, depende de muitos fatores, para que eu ajuste o erro naquilo que eu quero. Beleza? Então, vamos lá. Por enquanto, nós estamos aqui com a expressão cheio de letras, ok? Mas temos um objetivo com isso aí. Beleza. Agora, pessoal, e se a gente... E se a gente pegasse aquela figurinha que nós temos aqui, ó. Então, deixa eu pegar essa figura aqui de novo. E quiséssemos agora fazer a mesma análise, só que em cima do distúrbio. Querendo saber o seguinte, cara, e quanto ao distúrbio?
o que é que eu tenho? O que é que eu tenho de elementos aí quanto ao distúrbio? Então, beleza. Então, vamos fazer aqui em relação ao distúrbio. E para isso, pessoal, a gente tem que ficar bem esperto, tá bom? Quando nós vamos fazer aqui em relação ao distúrbio, eu já tenho que tomar uma iniciativa. E qual é essa iniciativa? Cara, eu vou zerar a minha entrada. Porque agora aquilo que eu vou analisar não interessa a minha referência. Agora eu quero saber tudo por efeito do que o sistema provoca com a entrada do distúrbio. Que, repito, o distúrbio nem sempre é uma variável desejada. Por exemplo, tem lá um sistema de uma estação radiobase que fica remota, fica, sei lá, na Serra do Japi, por exemplo, e tem um painel lá, eletrônico e tudo mais, que tem uma determinada função. O aumento de temperatura daquele local pode vir a ser um distúrbio. Então, o aumento de temperatura, por quê? Porque há uma transferência de energia, né, térmica, né, energia em forma de calor, do meio ambiente para dentro do sistema, e isso pode alterar o funcionamento do sistema. Ah, Luiz, mas aí o sistema é ruim. Bom, então a gente não está aqui para classificar o sistema, nós estamos para falar sobre distúrbios. Então, por exemplo, uma fonte de calor pode ser um distúrbio, tá? No caso de sistemas elétricos, por exemplo, de comunicação, você pode ter um ruído branco lá de uma frequência muito próxima do sinal que você quer transmitir, e de repente essa frequência está se casando ao circuito e está ali perturbando o circuito. Então é outro tipo de distúrbio. E por aí vai, pessoal. Por exemplo, você tem uma máquina e essa máquina está sujeita a uma trepidação. O piso não foi bem colocado, ele não foi bem projetado e tem lá uma vibração maior do que essa máquina consegue estar imune. A vibração poderia ser um distúrbio. Então, assim, fontes de distúrbio tem várias, beleza? Se a gente ficasse falando aqui, ia passar a noite toda falando só em distúrbio. Porém, o que é importante para nós aqui é entendermos o seguinte: tá, beleza, cara, agora, qual é a relação que esse distúrbio tem com a nossa saída? Então agora eu vou fazer como entrada a UTP. E aí vocês observam o seguinte, notem, se não acompanharem, por favor, me indiquem, tá bom? Notem o seguinte, qual é o sinal, pessoal, que chega, vou colocar aqui em laranja, tá? Qual é o sinal que chega aqui, ó? Aqui, tendo zerado a saída. Então notem, o sinal que trafega aqui por esse laço de retroação é o Y de S. Eu acho que não tem dúvida, né? O sinal que chega aqui nesse ponto é quem? É Y de S vezes H de S. Agora, o sinal que chega aqui, tendo a referência zerada, é menos Y de S H de S. Pô, Luiz, de onde que vem esse menos? Daqui, ó. Agora, e qual é o sinal, então, que chega aqui, nesse ponto aqui, ó? Então, vamos lá. Y de S é igual a uma soma de TP de S com esse sinal que está vindo. E qual é esse sinal? Vou colocar aqui, ó. Mais G de S vezes menos Y de S H de S. Até aqui, pessoal, vocês entendem? Tranquilo? Beleza. Ou seja, então eu vou ficar assim, né? Ó, Y de S igual a TP de S mais vezes menos, menos Y de S vezes G de S vezes H de S. Aí eu vou passar tudo isso aqui para frente aqui, vai ficar assim. Y de S mais Y de S vezes G de S H de S igual a TP de S.
Beleza. Vou colocar o y em evidência. Então, y de S, 1 mais g de S, h de S, e isso é igual a TP de S. Bom, se a gente criasse aqui uma segunda função de transferência, então eu vou chamar T2 de S, vai ser a relação entre y de S, que é a saída, ou a resposta, e o distúrbio, TP de S. Ora, se a gente observar isso, pessoal, com base nessa equação amarela, aqui, ó, se eu jogar esse colchete aqui para baixo do TP de S e jogar o TP de S para baixo de y de S, eu acho que fica muito fácil reparar que nós teremos aqui no denominador, o 1 mais g de S, h de S, e no numerador 1, já que eu passei o TP dividindo. Vocês concordam comigo que isso aqui é fácil de reparar? Belezinha? Ok. Sendo assim, se nós desejássemos, a partir de agora, executar a mesma análise de erro, só que tomando o erro da seguinte forma, pessoal. Vamos tomar o erro aqui da seguinte forma. O nosso erro agora... Não, ficou muito escuro, né? Peraí, eu quero pegar umas cores claras aqui para simplificar a nossa resolução. Vamos ver se essa daqui fica boa. Se nós colocarmos assim, ó, E de S agora é a diferença entre o nosso distúrbio, que é a entrada da vez, né? Menos a saída. Eu acho que ficaria bem tranquilo da gente reparar que esse erro de S aqui, erro no domínio aqui, né? Seria TP de S menos TP de S vezes T2 de S. Eu estou usando essa parte aqui, ó. Vejam. O que é o Y de S? É o T2 de S vezes o TP de S. Concordam? Então, estou pegando essa parte aqui. Se isso aqui é verdade, então, o nosso erro aqui, ele ficaria assim, né? Ó, vou botar o TP aqui em evidência. E ficaria o erro igual a TP de S vezes 1 menos T2 de S. Eu acho que é bem fácil nós repararmos que esse erro, ele ficaria assim, TP de S vezes 1 mais G de S, H de S, menos 1, tudo isso sobre 1 mais G de S, H de S. Pô, Luiz, mas surgiu de onde isso aí? Bom, lembrem, o T2 de S é essa fração aqui. Então, quando eu faço 1 menos T2, o resultado vai dar isso aqui, ó, tirando o mínimo e tal. E aí aqui, ó, eu posso cortar esse 1 com esse menos 1, e a gente ficaria com E de S igual a TP de S, que multiplica G de S, H de S, sobre 1 mais G de S, H de S. Tranquilo, pessoal? Até aqui?